Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um videocast Escutando Sentimentos, uma produção do GESP, o Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Eu sou Juliana e estarei com vocês nesse sábado. Como vocês já vêm estudando com a gente e já sabem, nós estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz, psicografia de Wanderley Soares de Oliveira, com autoria espiritual de Hermãos do Fogo. Para estudarmos hoje um capítulo muito interessante, fiquem ligados aí, nós temos hoje as nossas amigas Clotilde. Seja bem-vinda, Clotilde. Olá, Ju. Bom dia. E a nossa amiga Dena. Bem-vinda, Dena. Olá. Olha, nós aqui novamente. Vamos lá estudar, vamos aprender. Exatamente. Começar um sábado bem produtivo, não é, meninas? Com amorosidade, vamos logo dizendo. Exatamente. Antes da gente começar o estudo, convido vocês a se inscreverem no nosso canal, né? Darem um like, compartilharem o conteúdo, né? Para mais pessoas ficarem sabendo que está das palestras, das conversas, de todo esse conteúdo que temos aqui no YouTube. E também convido vocês a curtirem as nossas páginas, tanto no Facebook como no Instagram. Lá vocês vão encontrar todas as informações do GESP. O horário da nossa palestra é de domingo. Sim, estamos tendo palestra presencial aos domingos e vocês estão convidados a irem assistir a partir das 5 horas da tarde. Estamos tendo atendimentos e o agendamento é feito por meio do número de WhatsApp. Vocês vão encontrar nas páginas tanto do Instagram como do Facebook. Tá bem? E vamos lá, meninas, dar início à nossa conversa. E hoje nós vamos falar do capítulo Severos, porém sem culpa. Severos, porém sem culpa. Primeiro, o que é ser severo? Porque eu achei assim, severo, né? Eu levo logo para um lado negativo. Mas é isso mesmo. Aquelas figuras assim, bem corocas, bem, né? Severidade lembra chibata e castigo. E é isso? É isso que a irmã está dizendo? Não. E o que é que a irmã se fala de ser, né? O que é ser severo? Ela fala muito mais assim em torno de uma vigilância mental constante, né, da gente e em relação a gente mesmo, vale dizer, né? Não em relação às outras pessoas, mas em relação a gente, para que a gente possa estar em permanente processo educativo, para a gente não permitir, não se permitir cair nas esparrelas de nós mesmos, né? As nossas próprias, ela chama de hiatos, né? Ela chama de hiatos. Não cair nessas falhas do nosso aprendizado, que são naturais, porque a gente ainda está em processo de aprendizado e de educação, né? Então, é preciso que a gente esteja sempre atento, que essa vigilância também parece que a gente vai estar tudo assim. Não, é uma atenção. Eu gosto mais da expressão que eu aprendi com Alquinder, lá de São Paulo, né? Alquinder de Oliveira, de atenção plena, que é um conceito, se eu não me engano, budista, né? Atenção plena. Eu gosto muito dessa expressão, porque é exatamente a gente estar sempre atento a gente e a como a gente está naquele ambiente onde a gente foi convidado a participar, né? Naquele momento. Então, eu gosto muito dessa expressão, particularmente. Certo? Acho que traduz bem. E a severidade realmente talvez fique um pouco pesada, mas eu acho que é porque a irmã se quer chamar a gente não só para prestar atenção, mas para prestar atenção em relação ao que é correto, né? Ela também faz uma fala dela aqui no livro, que ela fala assim, que existe um limite tênue, né, nessa severidade e na cobrança. Sim. Como o nome já diz, cobrança, assim como severidade, são coisas assim, muito pesadas.
Então, na cobrança, a gente faz exigências para a gente daquilo que a gente ainda não consegue, né? Por outro lado, também a gente não pode cair nessa ideia da conivência, né, com os erros. A conivência de estar o tempo todo a se justificar. Não, mas eu fiz isso, mas em decorrência de tal situação, de tal acontecimento. Evidentemente que existem realmente situações em que diversos gatilhos são acionados diante de algumas situações, não tem a menor dúvida. Mas o importante é que a gente se aperceba muitas vezes disso e tentar, né, manter essa disciplina, né, esse controle, não de uma forma doentia, patológica, em que as pessoas até para demonstrarem que evoluiu de alguma forma, que é uma pessoa melhor, contém certos impulsos, colocando debaixo de tapetes e passando imagens, criando máscaras, inclusive coisas que a gente já estudou anteriormente, daquilo que a pessoa ainda não é. E com isso leva a grandes sofrimentos também emocionais, inclusive psíquicos também, né? Então, essa linha tênue entre a severidade, né, no sentido da vigilância, e a cobrança, né? Então, é preciso que a gente tenha essa questão da amorosidade mesmo conosco, né? E também com o nosso semelhante, porque muitas vezes a gente vê no outro exatamente aquilo que a gente vê no outro, o que também se reflete na gente, né? Então, é importante que sejamos cuidadosos com o nosso crescimento, com a nossa evolução, com o cuidado que a gente precisa ter quando já descobre horizontes que a gente já precisava estar trilhando e que ainda tem dificuldade, né? Persistência, né? Que a gente deve ter, né? Mas não essa cobrança ao ponto de travar a gente e adoecer. Esse adoecimento é que a gente deve procurar evitar a todo custo, né? Ela chama isso de compassiva tolerância, né? Que não é que a gente vai passar a mão na nossa própria cabeça, né? E dizer, olha, está tudo bem. Não, está tudo bem, não. Tem coisa para corrigir. Mas é preciso, como o Dena estava colocando, a gente ter a amorosidade com a gente para compreender que não somos ainda perfeitos. Estamos no aprendizado para que a gente um dia chegue a ser perfeito. Sim, por que não dizer? Um dia, como diz a música, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? Aí a mamãe dizia, menina, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Querendo dizer, nem exagere assim, querendo alcançar agora a perfeição, não exija tanto de você a ponto de querer a perfeição nesse momento, mas também não vai largar de mão o objetivo e ficar lá embaixo num nível de qualidade que deixa muito a desejar. Então, a gente estar sempre se policiando, né? Sempre se verificando, tendo atenção plena às nossas próprias atitudes, para que a gente possa conseguir esse meio termo e caminhando sempre para melhorar, né? Inclusive, ela fala assim de uma maneira bem, ela nesse capítulo está usando palavras bem assim, de acorda de impacto, né? De impacto. Ela chama de trágico equívoco, essa ideia da perfeição instantânea, né? Trágico, porque é uma falsidade, né? Leva a criação das máscaras, como a gente tinha falado, e adoecimentos, e uma falsa imagem, né? Para quem está comprando a ideia de que você deu esse pulo do gato, né, de forma instantânea para uma perfeição que ainda não é. Aí até uns assuntos que a gente já leu e já estudou antes, que é o espírita, ou o católico, ou o protestante, ou o budista, de 5 metros do seu ambiente espiritual, né? Exato. Que ali está toda dentro daquela redoma, comprou-se a ideia, todo mundo no mesmo nível, né? Assim, todo mundo se tratando muito bem, mas 5 metros depois, levou uma topada, poxa, pronto, aí incorpora novamente a pessoa que realmente a gente ainda é, né? Então,
essa humildade de reconhecer que a gente se esforça, que a gente, em alguns momentos, consegue efetivamente saber utilizar e compreender as suas emoções, né? Eu estou sentindo a raiva, eu estou triste, mas o que é que eu vou fazer com essa emoção, né? Então é importante que a gente já capta, né, esse conhecimento, esse entendimento da gente. Eu queria comentar, assim, o contato. Eu tenho um contato muito próximo com diversas pessoas evangélicas, né? E é interessante porque às vezes a gente pensa que é tudo diferente, e não é tão diferente assim. Uma pessoa falou assim, comentou recentemente comigo. É interessante observar que tem aquelas pessoas, né, que se dizem evangélicas, mas que lá dentro do templo se comportam de uma forma e quando sai é de outra forma. Aí eu botei para rir, porque realmente tem essa expressão que Dena falou, né, dos espíritas. Eu conhecia como 50 metros, Dena já conhece como 5 Já metros. diminuí, né? Já conhece como 5 metros. Tá bom, deu 50 metros. Vamos ser bondosos. Aí os espíritas de 50 metros, aí espírita de 50 metros, o que é isso? Aí eu fui explicar e ele, que é a mesma coisa, né? E a outra situação de um rapaz evangélico, uma pessoa muito querida, que se cobra tanto pela perfeição imediata, né? Que estava entrando num processo de depressão. Sim. Entendeu? Porque não conseguia corresponder àquilo que ele achava que deveria corresponder, porque ele nasceu no seio de uma família evangélica, estuda a Bíblia desde que nasceu, desde sempre, né? E aí se cobrando por tudo isso, né? Aí a gente conversando, eu saí trazendo várias passagens de Jesus, na própria Bíblia, onde Jesus mostra que não é assim imediato, né? Que Jesus mostra que a gente tem que ter amor, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, ter amor com a gente é também compreender que é um processo gradativo de evolução. E isso leva à tolerância, né? A gente não estigmatizar o outro, porque quando a gente tem essa visão da tolerância, a gente diz, se eu estivesse lá no lugar dele, na condição dele, no nível de conhecimento dessa pessoa, eu não agiria de forma igual ou pior, né? Sim. Então, quando a gente se coloca no mesmo nível um dos outros e não deixa a soberba aflorar, né, no sentido do conhecimento, eu já conheço a Bíblia, eu já conheço os compêndios espíritas, budistas, filosóficos e tudo mais, mas quando a gente olha para o outro e diz, eu já passei por isso, eu sei como é difícil, e aí a tolerância ela se instala e a tendência da gente ter mais harmonia, né? Porque já vivenciou, já experienciou aquelas situações. Exatamente. A gente tira pelo AA, por exemplo, né? A gente que não tem esse hábito, né? Anônimos, né? Aí a gente, que coisa, não sei o quê, mas quem já foi alcoólico e participa e colabora para soerguer pessoas também que está querendo superar o vício, entende exatamente aquele outro que está ali. Acontecendo, o que acontece com o outro. As quedas, diferentemente da gente que não passou por essa experiência, né? É por isso que os erros, ele, quando devidamente ressignificado, ele tem um valor incomensurável, porque ele vai ser parte de um processo de elevação. Né? Então, a gente tem que ver que o erro ele faz parte dessa conquista, dessa busca da conquista de ser melhor. Exato. Quando o Clotilde estava falando, eu me lembrei da passagem do Evangelho, né? O homem de bem. Que ele vai falando quem é o homem de bem. Né? E mais para frente, acho que ele fala sobre o cristão.
Ele fala que é exatamente da tentativa de você se melhorar, de você fazer diferente. Esse ímpeto de ir sempre tentando, né? Escorregou aqui, caiu ali, mas se levanta e continua. E Hermance, dentro desse assunto também, Hermance fala de autoaceitação sem conivência. Isso é importante, né? A gente aceitar, pelo menos eu entendo assim, aceitar que estamos numa condição, mas que podemos melhorar, podemos mudar e não ser conivente com aquilo, né? Com as nossas próprias falhas, né? A gente procurar sempre perceber, com muita honestidade emocional, que é um conceito que a irmã também trabalha nos livros dela, a questão da honestidade emocional. A gente sempre está procurando se perceber, mas sem desenvolver a culpa, porque a culpa, ela paralisa. Uma coisa é você ter a noção da sua responsabilidade em relação àquela atitude. Outra coisa bem diferente é você desenvolver um sentimento de culpa por não conseguir ainda ter a atitude que seria desejável naquela situação. A culpa ela vai paralisar, a culpa ela vai fazer com que a pessoa adoeça, inclusive fisicamente, porque a pessoa, quando vai adoecendo espiritualmente, ela vai como que deprimindo, não estou falando de depressão, viu, gente? Ela vai sentindo aquela opressão no peito, e isso vai angariando energias negativas que atraem também a doença física, a depender do tempo e da profundidade que essa sensação perdure, né? Então, pode trazer um adoecimento físico. É necessário que a gente procure, sim, perceber as nossas falhas, as nossas necessidades de aperfeiçoamento com muita honestidade, com muita coragem, a gente se olhar no espelho da alma, mas também com muito amor, sabendo que a gente já está muito além do que a gente estava lá no começo da jornada, né? A gente já conseguiu crescer muito e que vai conseguir, sim, crescer mais ainda mais com todos os apoios, todo o amor que Jesus tem nos dedicado. Essa questão aí da conivência, a gente lembra muito aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, e aí a pessoa não se enfrenta. O medo do enfrentamento faz com que ela, eu sou assim mesmo, não tem jeito não, olha, nessa existência eu já era, né? Ou então, eu não tenho, pau que nasce torto, morre torto, essas coisas, né? Então, tem até uma música que fala isso, né? Uhum. Tem uma música que fala assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado com os extremismos, né? De dizer assim, eu não consigo, e pendura a chuteira, deixa para lá, também não cair na esparrela daquela culpa paralisante, né? Mas o enfrentamento sempre, né? Sempre tem que se enfrentar, senão você não sai do canto. Se você não faz por livre e espontânea vontade, a própria vida vai lhe induzindo a isso. Porque o propósito da vida é esse, a evolução. Você não pode ficar o tempo todo numa determinada situação sem progredir. Exato. E aí, no decorrer do capítulo, Hermans fala algo que é um verbo que muda toda a interpretação da frase, que ela diz: grande diferença existe entre ser imperfeito e estar imperfeito. Que ela fala aqui, eu achei isso muito interessante. Como é isso, hein? De ser imperfeito, de estar imperfeito? O ser fica mais permanente, né? E o estar é passageiro. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados à imagem e semelhança do sofrimento. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, que é perfeição, que é luz, né? Que é tudo o que há de melhor. Porque o que há de melhor emana dele. Aí, quando está na ausência da emanação dele, é que surgem as imperfeições.
Então, isso é temporário, porque a luz de Deus abrange a tudo e a todos. A energia dele como Criador de tudo e de todos abrange a todos. E quer a gente queira ou não, ele apenas permite que a gente tenha esse tempo por amor a nós, para que a gente possa, de forma autônoma, realizar o nosso processo de crescimento, para que também ele não venha a ferir a lei criada por ele próprio, do desenvolvimento. Né? E a gente vive em estado de impermanência, né? Em tudo existe a impermanência, porque o novo sempre chega. Hoje a gente fica aqui nesse diálogo, nessa conversa, em busca da conquista de virtudes que para outros planetas, outros mundos, é o básico. E a gente vive ainda com tanta dificuldade para fazer com que elas façam parte do nosso cotidiano, né? Então, aqui na matéria, no planeta Terra, esse estado de impermanência é que ele fica mais visível, porque é necessário para que a gente cresça. Né? Então, Sim. Tudo aqui é estar. Eu estou como mãe, eu estou como filha, eu estou como profissional. A única coisa que você é efetivamente a sua individualidade, com a qual você fica o tempo todo em busca de aperfeiçoá-la, mas seus estados emocionais, seus estados sociais, profissionais, é sempre permanente, né? Impermanente, né? Impermanência. Sim. Impermanente. Jesus dizia assim: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Né? Então, falta a gente acreditar nisso, né? Acreditar nisso. Porque acreditando nisso, a gente se empodera e a gente vai atrás, sim, do nosso processo de melhoria, que não pode ser com culpa. Que não pode ser com culpa. A gente não pode acreditar que isso vai ser feito de forma instantânea. Porque se a gente acredita nisso, isso é uma falácia. Né? Sim. Isso é fake news. Fake news. Então, a gente não pode acreditar nessa perfeição instantânea. Tem que acreditar, sim, que o processo, sempre amparado pelo amor de Jesus, pela luz que emana dele, mas que o processo vai ser gradativo na medida em que a gente conseguir aumentar a nossa fé, conseguir superar as montanhas das nossas iniquidades, né, das nossas dificuldades, das nossas falhas, na medida que a gente for superando essas montanhas que existem dentro de nós, aí a gente vai gradativamente alcançando melhorias, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Quando a gente menos esperar, a gente terá superado um grande obstáculo que existia dentro da gente e que a gente não conseguia, talvez, no início da caminhada, nem perceber que ele estava ali. Exato. Mas é um processo. Exatamente. E eu gosto de tirar a palavra culpa. Né? A gente falou do peso das palavras, eu acho mais interessante responsabilidade. Sim. Ser responsável, né, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Culpa nos leva a pensar em castigo. E Deus é amor, ele não está nos castigando, né? Como diz, tudo é causa e consequência, né? Então, Sim. Se você tem a responsabilidade, viu que pisou na bola e recebeu as consequências disso, trate dessas consequências de forma que você possa melhorar, né? Sim. E não levar, é minha culpa, minha eterna culpa, eu mereço o castigo. E isso não melhora nada, né? É a ação da melhoria que vai fazer com que aquele ato mais desagradável feito anteriormente, ele possa ser ressignificado, né? Exatamente. E Hermann se fala exatamente dessa questão da melhora, né? Como melhorar, né? Como ter uma melhora real. E ela fala aqui, melhora real só obteremos com... Aí ela vai falando, né? De alguns
O diz algumas autoamor, né? Ter o autoamor. da autoestima, ela fala, valorizando a parte boa, né, que possuímos, que nós Já temos. conquistada, né? Já É tanto que fala assim, falta tal coisa. Não, algo a melhorar, né? É algo a aperfeiçoar. Porque as palavras têm poder, sabe, gente? Eu acho que a forma como a gente diz, né, as coisas, a palavra, ela tem uma força muito grande. Valorizar aquilo que a gente já conseguiu alcançar. Pois vibrar, eita, meu Deus do céu, hoje o cara me trancou e eu não buzinei e nem disse o que não devia. Dessa vez eu fiz assim, segue na paz, Deus te acompanhe. Já é um passo, né? Porque tem, né? Quantas vezes a pessoa muda de comportamento por situações assim, né? Então, cada conquista da gente tem que ser valorizada. A gente ainda é muito infantil, né, nesse processo. Ainda fez direitinho, aí comemora. Exato. Eu queria trazer uma coisa que talvez não esteja exatamente aqui nesse capítulo, mas eu acho que tem muito a ver, sabe? Porque a gente fala muito em não perder de vista o crescimento. E eu queria dizer, para deixar aqui para o pessoal, que, assim, às vezes bate mesmo uma canseira, né, desse processo todo, não é? Poxa, eu já não É tenho tanto. verdade. Eu pensei que eu já tinha conseguido superar isso. Estou cansada. Ai, papai do céu, dá aí um alívio, dá umas fériasinhas aí pra gente. E dizer que é natural esse cansaço, né? Mas que a gente, nesse momento, às vezes não é possível dar uma pausa maior, mas que a gente pare um pouquinho e se volte para dentro da gente e lembre da presença de Deus junto a gente o tempo todo. Eleve a Deus um pensamento em prece e procure ajuda no nosso Pai maior, que a energia vai vir, a força vai vir e a gente vai conseguir superar. Quantas vezes, nos momentos mais difíceis da minha vida, uma pessoa amiga ligou sem nem saber do que eu estava passando. Inclusive, isso aconteceu com Dena, né? Assim, num momento bem difícil que eu estava passando. Quando eu menos espero, Dena ligou para falar de outra coisa. Aí eu respondi o que ela estava falando, eu disse, Dena, foi tão bom tu ligar agora, porque eu estou tão abafada com isso. Ela, desculpa, eu estou despejando tudo no teu ouvido, mas assim, sabe? E aquilo ali, aí ela me traz algumas palavras de fortalecimento, de conforto e tal, e aquilo dá um alívio tão grande, né? E a gente segue adiante na nossa luta diária. Então, é natural que haja esse cansaço. E nesse cansaço, conte com Deus, porque naquele momento que Dena ligou, eu tinha levado a Deus uma prece pedindo ajuda, porque eu já não estava mais aguentando. E aí Dena liga. Né? Exato. Aí, então, assim, a ajuda vem. É preciso que a gente busque, né? Que a gente diga, olha, por favor, não estou aguentando. Olha por mim. Né? Olha por mim, exatamente. Jamais. Cada um da gente, né? Cada um da gente, sem a gente perceber, cada um da gente pode ser um remedinho para o outro, né? É um colo, a gente nem espera, somos instrumentos, né? Maleáveis nas mãos divinas, nas intuições que chegam, né? E que bom, né? Que pelo menos conversar ajuda, né, Clotilde? Você também já me falou muitas coisas boas para a gente que está na hora que está precisando. E a gente é instrumento do bem, assim como instrumento de outras fontes não tão boas, quando a gente lhe faz essa abertura mental e espiritual, né? Por isso que a gente tem que estar centrado no amor, para que a gente seja pessoas, instrumentos da paz, né? Sejamos instrumentos da paz. Estarmos nessa vigilância plena. E compreender que a gente orar e vigiar. E compreender que a gente faz a cada instante o que a gente pode fazer melhor. Sim, talvez não seja aquilo que a gente queria, mas é o melhor que a gente pode fazer naquele momento. Inclusive, assim, ao olhar para o passado
e perceber as falhas que a gente talvez tenha cometido no passado, mas a gente também compreender que foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Era o que a gente conseguia Exatamente. dar, né? Exato. Isso. Meninas, acabou. Eita, já? Já! Eu digo, esse programa está passando rápido demais. E hoje, né, nós concluímos o nosso capítulo, Severos, porém sem culpa. Foi uma conversa muito boa, muito interessante, não é? Vocês não deixem de ler, né, e revisar o capítulo aí em casa. E nós agradecemos muito, né, a companhia de vocês nesse sábado de manhã. É bom, né? O sábado começa com estudo, com informação, com conhecimento. E a gente, depois, né, desse comecinho de manhã, aprendendo um pouquinho, a gente vai fazer as nossas obrigações de sábado, né? Cuidar da casa, trabalhar, né? Cuidar dos filhos. Então, a gente está sempre, nós ficamos sempre muito felizes em saber que vocês estão começando o sábado conosco. É uma alegria muito grande. Antes de terminar, convido vocês novamente a se inscreverem no canal, a darem um like aqui, né, no nosso vídeo, compartilhar. Minha gente, é tão importante compartilhar esse tipo de conteúdo. Às vezes a gente não sabe, né, o que a outra pessoa está passando, e quando a gente compartilha, às vezes é o que ela está precisando ouvir. Tá? Então, não deixe de compartilhar, não. Manda para aquele seu amigo, para aquele seu familiar, tá bem? E nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Dena, E lembrando, né, que está gravado, pode ser revisitado, né? Exato, Exatamente. exatamente. A pessoa, hoje você está escutando, de repente está participando hoje com um sentimento, né? Quando você vai rever o programa, você já pode estar com outro nível de consciência, com um novo tipo de sentimento, e essas mesmas palavras têm um outro olhar, né? Então, é bom visitar. Aí assiste no sábado, aí escuta aquilo tudo, e aí quando for no domingo de manhã cedinho, pega lá o livro, dá uma lida no capítulo. E dessa parte aqui, as meninas falaram, deixa eu ver o que elas falaram, né? É interessante a gravação por causa disso. Obrigada, Dena, obrigada, Clotilde, por mais um sábado aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, felicidade, pessoal. Obrigada, Ju, Dena, o pessoal que nos segue, muito obrigada. Deus conosco. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.